Você já parou para pensar no que realmente acontece por trás das portas fechadas das festas dos ricos e poderosos? Aquela noite deveria ser apenas diversão, mas o que eu vi no segundo andar daquela mansão mudou tudo. E quando aquela mulher de vestido vermelho me puxou pelos jardins para me dar um aviso, eu soube que tinha me metido em algo muito maior. Essa é a história de como uma simples curiosidade quase custou minha vida e revelou segredos que a elite esconde da sociedade. Mas antes de começar, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Quero saber onde estão as pessoas corajosas o suficiente para ouvir essa história até o final. E já aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque você não vai querer perder o que vem por aí. A música pulsava pelas paredes da mansão enquanto centenas de pessoas se aglomeravam nos salões decorados com luzes coloridas. Era a festa do ano, organizada por Marcelo Andrade, um empresário conhecido por seus eventos extravagantes. Eu havia sido convidado por acaso, através de um amigo que conhecia alguém da organização. Não era exatamente meu tipo de ambiente, preferia reuniões menores, mais intimistas. Mas algo naquela noite me dizia para aceitar o convite. Cheguei por volta das 10 da noite, vestindo um terno azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. O portão principal era vigiado por seguranças que conferiam nomes em tablets reluzentes. Quando finalmente entrei, fui recebido por um mundo de excessos. Garçons circulavam com bandejas de champanhe francês, uma piscina aquecida brilhava no jardim iluminado, e no centro do salão principal, uma fonte de chocolate funcionava como atração para os convidados mais gulosos. Caminhei pelos ambientes tentando reconhecer rostos familiares, mas a multidão era formada principalmente por desconhecidos. Havia empresários, artistas, influenciadores digitais e pessoas que pareciam importantes simplesmente pela forma como se portavam. Peguei uma taça de champanhe e me encostei próximo a uma das grandes janelas que davam para o jardim, observando a cena com distanciamento. Foi então que a vi pela primeira vez. Gabriela atravessou o salão como se flutuasse, usando um vestido vermelho que contrastava com seus cabelos escuros. Ela não parecia se importar com o movimento ao redor, mantinha uma expressão serena enquanto conversava com um grupo pequeno de pessoas. Nossos olhares se cruzaram por um segundo, e senti uma estranha familiaridade, como se já a conhecesse de algum lugar que não conseguia recordar. Decidi me aproximar, mas antes que pudesse dar o primeiro passo, meu amigo Rodrigo apareceu ao meu lado, animado e já visivelmente alterado pela bebida. Ele começou a me apresentar a diversas pessoas, arrastando-me de grupo em grupo, fazendo comentários engraçados sobre cada um deles assim que nos afastávamos. Perdi Gabriela de vista no meio da confusão. Por volta da meia-noite, a festa atingiu seu ápice. A música eletrônica dominou completamente o ambiente, e uma área externa foi transformada em pista de dança improvisada. Luzes de LED criavam padrões hipnóticos no céu, e o cheiro de fumaça artificial misturado a perfumes caros impregnava o ar. Eu continuava observando, cada vez mais fascinado pela dinâmica social que se desenrolava diante dos meus olhos. Foi durante esse momento de contemplação que notei algo estranho. Um homem de terno preto, que não parecia se encaixar no perfil dos demais convidados, circulava pelos ambientes com um olhar investigativo. Ele não bebia, não conversava com ninguém, apenas observava. Minha curiosidade foi despertada, e comecei a acompanhar seus movimentos discretamente, mantendo distância suficiente para não ser notado. O homem eventualmente subiu as escadas que levavam ao segundo andar da mansão, uma área supostamente restrita aos convidados. Esperei alguns minutos antes de segui-lo, usando como desculpa a busca por um banheiro menos movimentado. O corredor superior era silencioso e luxuoso, com quadros caros nas paredes e tapetes persas que abafavam meus passos. O corredor do segundo andar contrastava drasticamente com a agitação dos salões inferiores. A música chegava apenas como um eco abafado, e a iluminação suave criava sombras alongadas nas paredes. Avancei cautelosamente, tentando identificar para onde o homem de terno preto havia ido. Havia várias portas ao longo do corredor, todas fechadas, e placas discretas indicando diferentes cômodos: biblioteca, sala de jogos, escritório particular. Parei em frente à porta do escritório, que estava entreaberta. Uma fresta de luz escapava pela abertura, acompanhada de vozes abafadas. Reconheci uma delas como sendo de Marcelo Andrade, o anfitrião.
A outra voz era desconhecida, grave e controlada. Eles discutiam algo com urgência, mas não consegui distinguir as palavras exatas. Minha consciência me alertava para recuar, voltar para a festa e esquecer aquela curiosidade inadequada, mas meus pés permaneceram plantados no chão. De repente, a porta se abriu completamente. O homem de terno preto surgiu no batente, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade perturbadora. Por um momento que pareceu eternidade, ficamos nos encarando. Ele era mais velho do que eu havia imaginado, com cabelos grisalhos penteados para trás e uma cicatriz fina que cortava sua sobrancelha esquerda. Sua expressão não demonstrava surpresa ou raiva, apenas uma avaliação fria e calculada. Perdeu-se. A pergunta saiu de sua boca com um tom que sugeria muito mais do que simples curiosidade. Antes que eu pudesse responder, Marcela apareceu atrás dele, o rosto levemente corado e uma expressão tensa que destoava completamente da imagem de anfitrião descontraído que ele projetava nos andares inferiores. Ao me ver, ele forçou um sorriso, mas seus olhos permaneceram frios. "Está tudo bem aqui?" perguntei, tentando soar casual enquanto meu coração acelerava. "Procuro o banheiro e acabei subindo por engano." A desculpa soou fraca até para mim, mas era tudo que consegui improvisar no momento. Marcelo trocou um olhar rápido com o homem de terno preto antes de responder. "Os banheiros para convidados estão no andar de baixo, amigo. Este andar é privativo." Sua voz mantinha um verniz de cordialidade, mas havia uma firmeza subjacente que deixava claro que eu havia cruzado uma linha. "Rodrigo está procurando por você lá embaixo. Acho melhor você descer." Não havia espaço para discussão. Murmurei uma desculpa e me virei para voltar pelo corredor, sentindo o peso de 2 pares de olhos cravados em minhas costas. Cada passo parecia amplificado pelo silêncio constrangedor. Apenas quando alcancei o topo das escadas ouvi a porta do escritório se fechar, seguida pelo som inconfundível de uma tranca sendo acionada. Desci as escadas em um estado de confusão mental. O que exatamente eu havia interrompido? Que tipo de conversa exigia tanto sigilo em meio a uma festa tão pública? Tentei racionalizar a situação. Talvez fossem apenas negócios particulares, contratos sensíveis, discussões sobre investimentos confidenciais. Mas algo na atmosfera daquele encontro, na tensão palpável no ar, sugeria que era muito mais do que isso. De volta ao salão principal, encontrei Rodrigo dançando desajeitadamente próximo à piscina, cercado por um grupo de pessoas que riam de suas tentativas cômicas de acompanhar o ritmo da música. Ele me viu e acenou entusiasticamente, gritando algo inaudível sobre a música alta. Forcei um sorriso e acenei de volta, mas minha mente ainda estava presa naquele corredor do 2º andar. Peguei outra taça de champanhe, desta vez bebendo mais rápido do que deveria, tentando afogar a inquietação que crescia em meu peito. A festa continuava em pleno vapor, mas eu não conseguia mais me concentrar na música ou nas conversas fragmentadas ao meu redor. Meus olhos vagavam pela multidão, procurando sem sucesso tanto o homem de terno preto quanto Gabriela, a mulher de vestido vermelho. Foi então que senti uma mão tocar meu ombro. Virei-me bruscamente e me deparei com ela. Gabriela estava a poucos centímetros de distância, seus olhos escuros me estudando com uma mistura de curiosidade e algo que não consegui identificar. De perto, ela era ainda mais impressionante. Tinha uma beleza que não dependia apenas de traços físicos, mas de uma presença magnética que exigia atenção. "Você viu algo que não deveria, não foi?" A pergunta me pegou completamente desprevenido. Ela não sorriu, não piscou, apenas manteve aquele olhar penetrante fixo em mim. Minha primeira reação foi negar, inventar alguma história, mas algo em sua postura me dizia que mentiras seriam inúteis. "Não sei do que você está falando", respondi finalmente, a defesa automática de alguém que não quer se envolver em problemas. Ela inclinou a cabeça levemente, como se avaliasse minha resposta, e então fez algo inesperado. Pegou minha mão e começou a me guiar através da multidão, em direção aos jardins externos. Seguimos por um caminho iluminado por lanternas japonesas, afastando-nos gradualmente do barulho da festa. O ar noturno era fresco e carregado com perfume de jasmins. Gabriela não disse nada durante a caminhada, e eu não tive coragem de quebrar o silêncio. Paramos próximo a um gazebo isolado, escondido atrás de arbustos altos.
Marcelo Andrade está envolvido em negócios muito perigosos, ela disse finalmente, sua voz baixa mas clara. E aquele homem que você viu não é quem aparenta ser. Você precisa sair daqui, agora, e esquecer tudo o que presenciou. A sinceridade em seu tom me assustou mais do que as palavras em si. Quem é você? Perguntei, a confusão dando lugar a uma necessidade urgente de entender o que estava acontecendo. E como sabe o que eu vi? Gabriela suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que revelava sua própria tensão. Meu nome não importa, e quanto menos você souber, melhor. Mas eu tenho, digamos, conexões que me mantêm informada sobre certas atividades. Marcelo não é apenas um empresário bem-sucedido. Ele lava dinheiro para organizações muito perigosas. E essa festa é apenas uma fachada para reuniões de pessoas que você não quer conhecer. Senti meu estômago revirar. Aquilo não podia ser real. Eu havia entrado naquela festa esperando apenas uma noite de diversão social superficial. E agora me via no meio de algo que parecia saído de um filme. Por que está me contando isso? Perguntei, minha voz saindo mais aguda do que pretendia. Porque vi você subir aquelas escadas. Porque vi a forma como Marcelo olhou para você quando desceu. E porque sei que, se você não for embora agora, pode acabar se tornando uma testemunha inconveniente. Ela colocou ênfase nas últimas palavras, deixando clara a implicação sombria. O peso de suas palavras caiu sobre mim como uma tonelada de tijolos. Testemunha inconveniente. A frase ecoava em minha mente, carregando todas as suas conotações sinistras. Olhei para trás, em direção à mansão iluminada, onde a festa continuava alegremente ignorante. De repente, toda aquela opulência parecia uma máscara elaborada cobrindo algo podre. Você está dizendo que minha vida corre perigo? A pergunta soou absurda mesmo aos meus próprios ouvidos, mas a expressão grave de Gabriela confirmou meus piores temores. Ela assentiu lentamente, seus olhos nunca deixando os meus. Não imediatamente, talvez. Mas Marcelo é cuidadoso. Ele vai querer saber quem você é, o que viu exatamente, e se representa alguma ameaça. Tem câmeras por toda a mansão. Até agora, você é apenas um convidado curioso que se perdeu. Mas quanto mais tempo ficar, mais suspeito se torna. Minha mente trabalhava freneticamente, tentando processar a situação. Parte de mim ainda duvidava, querendo acreditar que aquilo era algum tipo de brincadeira elaborada ou mal-entendido. Mas a seriedade de Gabriela e a lembrança daquele momento no corredor, a tensão palpável, o homem de terno preto com olhos de predador, tudo isso formava um quadro perturbador que não podia ser ignorado. E você? Por que está aqui se sabe de tudo isso? A pergunta saiu antes que pudesse me conter. Gabriela desviou o olhar pela primeira vez, observando as luzes distantes da festa através da folhagem dos arbustos. Isso é complicado, respondeu após uma pausa. Digamos apenas que tenho minhas próprias razões para estar aqui, razões que não posso compartilhar. Mas ao contrário de você, eu sei no que estou me metendo. Você tropeçou em algo por acidente, e ainda tem chance de sair ileso. Silêncio se instalou entre nós. Eu podia ouvir a música pulsante ao longe, risadas e conversas indistintas flutuando no ar noturno. Tudo parecia surreal, estar ali, escondido atrás de arbustos, discutindo esquemas criminosos com uma mulher que eu havia acabado de conhecer. Era o tipo de situação que acontecia com outras pessoas, em outras vidas, não comigo. Preciso avisar a polícia, disse finalmente, a voz de minha consciência cívica falando mais alto. Gabriela balançou a cabeça vigorosamente. Não. Definitivamente não. Você acha que Marcelo conseguiu construir esse império sem ter pessoas importantes no bolso? Policiais, políticos, juízes. Ele tem conexões em todos os níveis. Se você for à polícia sem provas concretas, na melhor das hipóteses vão ignorá-lo. Na pior, você vai alertar exatamente as pessoas que não deve. Ela tinha razão, e eu sabia disso. Sem provas, sem evidências tangíveis, eu seria apenas mais um paranoico fazendo acusações vazias contra um pilar respeitado da comunidade. Minha palavra contra a dele. E eu já sabia quem a sociedade escolheria acreditar. Então o que faço? Simplesmente vou embora e finjo que nada aconteceu. A frustração vazava em minha voz. Parecia covardia,
cumplicidade passiva com algo errado. Exatamente isso, Gabriela respondeu sem hesitação. Você vai voltar para dentro, procurar seu amigo Rodrigo, inventar uma desculpa sobre não estar se sentindo bem, e ir embora. Amanhã, quando acordar, vai parecer um pesadelo estranho. Com o tempo, você vai esquecer, e sua vida vai continuar. Mas eu sabia que não esqueceria. Esse tipo de coisa não simplesmente desaparece da memória como um sonho nebuloso ao amanhecer. Havia uma intensidade naquela noite, nas revelações, no perigo implícito, que marcaria minha psique permanentemente. Ainda assim, a lógica das palavras de Gabriela era inegável. Qual alternativa eu realmente tinha? Certo, concordei finalmente, sentindo uma mistura de alívio e culpa. Vou fazer isso. Mas e você? Vai ficar? A pergunta carregava uma preocupação genuína que me surpreendeu. Conhecia aquela mulher há menos de uma hora, mas algo em nosso breve encontro havia criado uma conexão estranha. Eu sei me cuidar, ela respondeu com um meio sorriso que não alcançou seus olhos. Mas obrigada pela preocupação. Ela se virou para partir, mas hesitou, olhando de volta para mim uma última vez. Uma última coisa, não mencione esta conversa para ninguém, nem mesmo para seu amigo. Quanto menos pessoas souberem que você suspeita de algo, mais seguro estará. Antes que pudesse responder, ela já havia desaparecido entre os arbustos, deixando apenas o perfume suave de seu perfume e uma sensação crescente de irrealidade. Fiquei ali parado por alguns minutos, tentando ordenar meus pensamentos, respirando profundamente o ar fresco da noite. Quando finalmente retornei à festa, algo havia mudado em minha percepção. Os rostos sorridentes agora pareciam máscaras, as risadas soavam falsas, e eu me via analisando cada pessoa com suspeita. Quem mais ali sabia? Quem mais estava envolvido? O garçom que me ofereceu outra taça de champanhe, a mulher que ajustava o vestido próximo à fonte de chocolate, o DJ que comandava a música. Todos se tornaram potenciais participantes de uma conspiração que eu mal começara a compreender. Encontrei Rodrigo exatamente onde Gabriela havia previsto, ainda dançando, agora acompanhado de duas mulheres que riam de suas palhaçadas. Toquei seu ombro e, quando ele se virou com um sorriso largo, forcei uma expressão de desconforto. Cara, não estou me sentindo bem, disse, levando a mão à testa em um gesto que esperava ser convincente. Acho que misturei bebidas. Vou pedir um Uber e ir para casa. Rodrigo, abençoadamente bêbado demais para questionar, apenas deu tapinhas em minhas costas. Tranquilo, mano. Descansa aí. A gente se fala amanhã. E assim, sem mais cerimônias, ele voltou sua atenção para as acompanhantes, já me esquecendo. Aproveitei para me dirigir à saída, movendo-me deliberadamente devagar para não chamar atenção. Na porta, enquanto esperava meu carro chegar, permiti-me um último olhar para a mansão. As luzes coloridas, a música pulsante, as silhuetas dançantes nas janelas. Tudo parecia uma imagem cartão postal de felicidade e sucesso. Mas agora eu conhecia, ou pelo menos suspeitava, o que existia por trás da fachada reluzente. Um sedã preto parou em frente ao portão. Era meu Uber. Entrei rapidamente, agradecendo ao motorista e fornecendo meu endereço. Enquanto nos afastávamos, observei a mansão diminuir pelo retrovisor até se tornar apenas mais um ponto de luz na colina. Parte de mim esperava que alguém saísse correndo, me impedindo de partir, mas nada aconteceu. A noite simplesmente engoliu aquele capítulo, deixando apenas questões sem resposta em sua esteira. O trajeto até minha casa foi silencioso. O motorista, um senhor de meia idade com olhos cansados, tentou iniciar uma conversa sobre o trânsito, mas meus monossílabos educados logo desencorajaram. Encostei a cabeça na janela fria e observei a cidade passar, as ruas vazias da madrugada, os poucos pedestres solitários, os sinais de trânsito piscando sua sequência sem audiência. Minha mente, no entanto, estava longe daquele carro. Repassava cada detalhe da noite, analisando cada momento como um detetive examinando evidências. O homem de terno preto. Quem era ele realmente? Um sócio criminoso? Um investigador disfarçado? Um executor? A expressão de Marcelo quando me viu no corredor. Havia sido genuíno medo de exposição ou apenas irritação com um convidado inconveniente? E Gabriela? Ela era a peça mais enigmática de todas.
Suas conexões que a mantinham informada, suas razões próprias para estar na festa. O que exatamente ela escondia? Por que arriscar alertar-me se, como ela mesma disse, quanto menos eu soubesse, melhor? A compaixão genuína, apesar de breve, que vi em seus olhos sugeria motivações mais profundas do que simples precaução. Cheguei em casa por volta das 2 da manhã. Meu apartamento, pequeno mas confortável, nunca havia parecido tão acolhedor. Tranquei a porta com mais cuidado do que o habitual, verificando 2 vezes se estava segura, e até empurrei uma cadeira contra a maçaneta, uma precaução provavelmente exagerada, mas que me fez sentir marginalmente mais seguro. Não consegui dormir. Deitado na escuridão do quarto, cada som se amplificava. O zumbido da geladeira, o rangido do prédio se acomodando, passos no corredor que podiam ser apenas vizinhos mas que minha imaginação hiperativa transformava em ameaças potenciais. Peguei meu celular dezenas de vezes, digitando e apagando mensagens para Rodrigo, tentando formular perguntas sobre Marcelo que não soassem suspeitas. Às 5 da manhã, desisti de tentar dormir. Preparei café forte e me sentei à frente do computador. Meus dedos pairaram sobre o teclado por longos minutos antes de finalmente digitarem Marcelo Andrade na barra de busca. Páginas e páginas de resultados apareceram. Artigos em revistas de negócios, perfis em redes sociais, fotografias em eventos beneficentes, entrevistas em podcasts sobre empreendedorismo. Tudo pintava o quadro de um empresário modelo, filantropo generoso, mentor de jovens profissionais. Havia menções às suas empresas de importação e exportação, investimentos em tecnologia, participação em conselhos de organizações sem fins lucrativos. Nada, absolutamente nada, sugeria qualquer atividade ilícita. Expandindo minha busca, tentei variações: Marcelo Andrade investigação, Marcelo Andrade escândalo, Marcelo Andrade acusações. Alguns resultados mencionavam disputas comerciais antigas, já resolvidas, e um processo trabalhista movido por ex-funcionários, mas nada que indicasse lavagem de dinheiro ou conexões criminosas. Ou ele era extremamente cuidadoso, ou Gabriela estava enganada, ou eu havia interpretado mal a situação inteira. Mas então me lembrei do homem de terno preto. Não sabia seu nome, não tinha nenhuma identificação além da descrição física vaga. Como investigá-lo? Tentei buscas genéricas sobre associados de Marcelo Andrade, mas encontrei apenas nomes de sócios comerciais legítimos, pessoas com suas próprias empresas e reputações estabelecidas. A frustração crescia. Eu tinha fragmentos de informação, suspeitas vagas, uma conversa com uma desconhecida que podia estar mentindo ou mal informada. Nada concreto, nada que pudesse ser verificado ou contestado. Era exatamente a posição de impotência que Gabriela havia previsto. Os dias seguintes se arrastaram em uma névoa de paranoia e normalidade forçada. Voltei ao trabalho, participei de reuniões, almocei com colegas, respondi e-mails, toda a rotina mundana da vida adulta. Mas havia uma camada de ansiedade persistente sob a superfície, um olhar constante sobre o ombro, uma hiperconsciência de cada carro estacionado na rua, cada pessoa que caminhava atrás de mim. Rodrigo me ligou no dia seguinte à festa, animado e sem ressaca aparente, querendo saber como eu estava e comentando sobre as minas gatas que ele havia conhecido. Não mencionou nada de estranho, nenhum comentário sobre minha saída abrupta ter causado problemas ou levantado questões. Para ele, havia sido apenas mais uma festa em sua coleção interminável de noites sociais. Fui tentado, várias vezes, a perguntar-lhe sobre Marcelo, a sondar se ele sabia algo sobre os negócios do empresário além da fachada pública. Mas as palavras de Gabriela ressoavam em minha mente. Quanto menos pessoas soubessem que eu suspeitava de algo, melhor. Então engoli minha curiosidade e mantive a conversa superficial, rindo de suas histórias e prometendo comparecer à próxima festa que ele organizasse. Uma semana após aquela noite fatídica, algo aconteceu que reavivou todos os meus medos. Estava caminhando para o trabalho pela manhã quando notei um sedã preto estacionado do outro lado da rua, com vidros escuros que impediam ver o interior. Não era um carro particularmente incomum. Havia dezenas de sedãs pretos na cidade. Mas algo naquele veículo específico captou minha atenção. Ele permaneceu ali o dia inteiro. Quando saí para almoçar, ainda estava lá. Quando voltei do trabalho à noite, continuava na mesma posição.
Minha imaginação disparou. Estavam me vigiando? Marcelo havia decidido que eu era uma ameaça afinal? Deveria confrontar quem quer que estivesse no carro? Chamar a polícia? Fiz nada disso. Em vez disso, subi para meu apartamento, fechei as cortinas e passei a noite espiando pela fresta, observando o veículo. Nenhum movimento, nenhuma indicação de ocupantes. Por volta da meia-noite, finalmente vi alguém sair. Uma mulher jovem, claramente exausta, vestindo roupas de enfermeira. Ela entrou em um dos prédios vizinhos. O carro pertencia a um morador. Não havia vigilância alguma. Senti uma onda de alívio misturada com vergonha de minha própria paranoia. Estava permitindo que uma noite, um breve episódio de suspeita e intriga, envenenasse toda a minha vida. Tinha que parar. Tinha que seguir o conselho de Gabriela e simplesmente esquecer. Permitir que aquilo se tornasse apenas mais uma história estranha para eventualmente contar em jantares. Mas então, 2 semanas após a festa, vi uma notícia que mudou tudo. Era uma manchete pequena, facilmente perdida entre as dezenas de outras histórias do dia. Empresário local sofre atentado, Marcelo Andrade hospitalizado após tiroteio. Meu sangue gelou enquanto lia os detalhes escassos. Um ataque a tiros enquanto ele saía de um restaurante, 2 seguranças feridos, um empresário em estado grave mas estável. A matéria especulava sobre possíveis motivações, tentativa de assalto, disputa comercial que escalou, até mesmo crime passional foi mencionado. Mas nenhuma dessas explicações me convenceu. Eu sabia, com a certeza visceral que vem da intuição, que aquele ataque estava conectado ao que eu havia testemunhado naquela festa. Nos dias seguintes ao atentado, a história de Marcelo Andrade dominou as notícias locais. Reportagens investigativas começaram a surgir, jornalistas cavando mais fundo em seus negócios do que qualquer um havia feito antes. E lentamente, gradualmente, fissuras começaram a aparecer na fachada perfeita. Documentos vazados sugeriram irregularidades em suas empresas de importação. Fontes anônimas alegaram esquemas complexos de sonegação fiscal. Ex-funcionários, encorajados pela cobertura midiática, vieram a público com histórias de práticas duvidosas. Nada era provado conclusivamente, tudo permanecia no reino da alegação e suspeita. Mas o quadro pintado era muito diferente do empresário modelo que a sociedade conhecia. Quanto a mim, permaneci silencioso. Não procurei jornalistas, não fui à polícia, não tentei adicionar minha pequena peça ao quebra-cabeça que se formava. Parte dessa decisão era autopreservação. Eu ainda não tinha provas reais, apenas uma breve observação e uma conversa com uma desconhecida. Mas outra parte, admito, era simplesmente medo. Medo de ser arrastado para algo maior que eu, de me tornar um alvo, de ter minha vida tranquila transformada em caos. Nunca mais vi Gabriela. Procurei por ela online, tentando encontrar qualquer rastro digital que correspondesse à mulher de vestido vermelho, mas foi inútil sem um sobrenome. Por vezes me perguntei se ela havia sido real, se aquela conversa nos jardins da mansão realmente acontecerá ou se era algum tipo de alucinação induzida pelo estresse e pela bebida. Marcelo sobreviveu ao atentado, mas sua reputação não. Nos meses seguintes, investigações oficiais foram abertas. Sua prisão, quando finalmente aconteceu, foi discreta. Nenhuma operação espetacular com helicópteros e dezenas de agentes. Apenas uma manhã tranquila onde ele se entregou acompanhado de advogados caros. O julgamento prometia ser longo e complicado. Quanto ao homem de terno preto, nunca descobri sua identidade. Ele não apareceu nas notícias, não foi mencionado em nenhuma reportagem. Talvez fosse suficientemente esperto para desaparecer antes que as paredes começassem a desmoronar, ou talvez fosse apenas uma peça menor em uma engrenagem maior, não importante o suficiente para merecer atenção. A vida continuou, como sempre continua. As semanas se transformaram em meses, e aquela noite na festa de Marcelo Andrade gradualmente assumiu a qualidade nebulosa de uma memória antiga. Ainda penso nela ocasionalmente, especialmente quando passo pela região onde a mansão se localiza, agora lacrada e silenciosa, um monumento a impérios construídos sobre fundações podres. Aprendi algo naquela noite, algo sobre as máscaras que as pessoas usam, sobre os segredos que se escondem atrás de sorrisos polidos e apertos de mão firmes. Aprendi que o mundo é mais complexo e perigoso do que minha vida protegida me havia permitido ver. E aprendi, talvez mais importante,
Que há coisas que é melhor não saber, portas que é melhor não abrir, corredores onde é melhor não se aventurar. O que vi naquela festa realmente acabou com tudo, não com minha vida literal, mas com uma certa inocência, uma certa ingenuidade sobre como o mundo funciona. E embora tenha saído fisicamente ileso, uma parte de mim ainda permanece naquele corredor do segundo andar, congelada no momento em que a porta do escritório se abriu e os olhos frios do homem de terno preto encontraram os meus, mudando irreversivelmente o curso da minha história.